Seu filho ou sua filha é muito respondão? Você acha que esse comportamento está virando um desaforo? Para muitas mamães, esse é um problema sério e afeta diretamente as relações familiares. Mas calma, isso tem jeito. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como lidar com uma criança respondona em casa. Eu sou a Carol Ferreira, mãe de 3 meninos, psicóloga, educadora física. Eu tô aqui para falar com vocês como mãe, também como profissional, sobre esses desafios que a gente enfrenta na maternidade real. Se você, assim como eu, é uma mãe e sofre com dúvidas extremamente relevantes, deixe seu like, se inscreva na página e liga o sininho, que eu tô aqui pra gente aprender juntas. Aproveita e me conta nos comentários seus sentimentos, as dúvidas que vocês têm sobre o comportamento das crianças. Agora imagine a seguinte cena. Oi, amor. Ele pegou o frisbee e ele me devolveu. Ele foi muito educado, né? Ele foi muito educado. Ah, gostei. Ele foi mais... Agora imagine essa cena. Você pede para o seu filho desligar o celular e sentar na mesa para jantar e ele responde de maneira desaforada. Tá bom, tá bom. Ou então você diz para ele fazer alguma coisa e ele retruca com uma resposta desafiadora do tipo, por que eu tenho que fazer isso? Bem mais do que o conteúdo, esse tipo de comportamento incomoda as mães pelo tom na atitude e na energia negativa que a criança passa. Como se ela estivesse desafiando mesmo a gente. E o que esse tipo de comportamento quer dizer? Ele está faltando com respeito? Eu preciso começar a me preocupar? Tem muitas mães que não sabem. Mas as crianças ficarem mais respondonas é um efeito normal do processo de desenvolvimento dela. Acreditem. É claro que isso não significa que você tem que aturar tudo e que não tem um jeito de lidar com isso. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre isso é que a criança respondona pode estar se comportando desse jeito por vários motivos. Existe um normal para esse tipo de comportamento que diz respeito ao processo de aprendizagem dela em relação à expressão de seus próprios sentimentos. Mas também é preciso considerar os efeitos naturais do amadurecimento. As crianças estão em processo de formação de identidade. Então elas começam a estabelecer um contraponto com os pais, eles começam a se diferenciar dos pais. A primeira vez que a gente começa a notar isso é em torno dos 2 anos. Aos 2 anos, elas entram na fase do não. É o famoso terrible two. As crianças começam a responder mais aos estímulos do mundo exterior. E não é raro elas começarem a resistir e bater de frente. São as primeiras tentativas delas se diferenciar. Elas começam a contestar. E isso se estende até a adolescência. É verdade, gente. Eu tenho 3 e eu sei, eles vão passando por fases. As crianças revelam uma maneira de demonstrar independência, liberdade das ideias, capacidade de tomar decisões, desejo de ter autonomia sobre o próprio corpo e sobre a vida. Eles acham que já podem fazer isso. E é por isso também que na idade de alfabetização, 5, 6, 7 anos, elas se tornam ainda mais respondonas. Vocês têm notado isso no filho de vocês? Então, a gente precisa entender que as crianças tendem mesmo a ser um pouco mais respondonas nessas fases. Mas atenção! Uma criança pode se tornar respondona porque isso é uma forma que ela encontra também de expressar dor, medo, ansiedade ou frustração. Então não é raro que uma fase assim se inicie, por exemplo, com a chegada do irmãozinho, com uma mudança de casa ou uma mudança repentina de rotina. Pode ser também que a criança esteja se sentindo na defensiva, porque ela está sendo atacada ou está tendo alguma interferência brusca sobre ela. Finalmente, a gente precisa considerar a possibilidade de uma baixa capacidade de comunicação ainda. A criança não sabe como se expressar e ela acaba ficando frustrada por conta disso. Então, a gente precisa ajudar os nossos filhos a se expressarem, a tentar resolver os seus problemas. Então é importante, como sempre, a gente observar os nossos filhos e tentar entender o que está por trás dessa questão. Mas em nenhuma situação você tem que simplesmente aceitar que seu filho é respondão e não lidar com isso de uma maneira madura. Algumas pesquisas encorajam os pais a ensinar assertividade às crianças. Tem também algumas pesquisas que apoiam o fato das crianças rudes se tornam também adultos rudes, desaforados, com dificuldade de lidar com hierarquia e frustração. Então é preciso traçar uma linha entre dar para a criança a oportunidade de se expressar, a hora que é necessário a gente dissuadi-la desse desrespeito. Então, a gente precisa identificar as situações que estão ocorrendo, essas respostas mais atravessadas.
Às vezes pode ser simplesmente o seu jeito de falar com ele, na frente dos amiguinhos que estão provocando uma resistência desnecessária. Você precisa saber se tem alguma justificativa por trás da mudança de comportamento, que possa ser considerada excepcional. Se tem algum motivo de ansiedade, de medo ou de irritação da criança. Depois que você tiver eliminado essas possibilidades, eu vou dar algumas dicas para a gente tentar diminuir esse problema. Primeira coisa, a gente precisa deixar claro quais são os limites e as regras da família. Cada família precisa ter claro isso para si e deixar isso muito claro para o seu filho. Eu sei que é difícil a gente frustrar os nossos filhos, a gente não gosta de fazer isso. Mas frustrar os desejos e as expectativas de uma criança não é algo ruim. Na verdade, faz parte do processo de amadurecimento. As crianças prosperam sob estrutura e rotina. Eu já falei sobre isso com vocês. Embora possa parecer contra-intuitivo. As lutas pelo poder ocorrem com mais frequência quando as crianças não sabem o que esperar. Lembra que eu falei com vocês no outro vídeo que por que é importante ter rotina para a criança? Porque quando a gente sabe o que vai acontecer, a gente se sente mais seguro. É claro que a gente precisa ser flexível, escolher as batalhas que a gente vai ter com nossos filhos. E também é importante ter consistência e estabilidade para preparar o seu filho para a vida, para o longo prazo. E eles vão ter frustrações ao longo de toda a vida. Então, que aprendam desde pequenos. Eu sou da opinião que a gente não precisa ser excessivamente severa ou rigorosa, mas a gente precisa sempre deixar claro os limites para as crianças. Isso significa, por exemplo, explicar quais são as palavras que não se usam nessa família, atitudes que não serão toleradas e explicar que determinadas coisas não precisam ser discutidas em público. Outra coisa, é normal que a gente não saiba e que a gente tenha dificuldade em saber a hora certa de afirmar esses limites ou de reprimir os atos inadequados. Como eu já disse, tem batalhas que não valem a pena ser disputadas. O seu filho está aprendendo a se comportar em sociedade, então não vale a pena ficar reprimindo o tempo todo qualquer desvio ou palavra errada que ele fale. Eu sempre fiz assim, mas como eu já disse, a gente precisa deixar claras as consequências de determinado tipo de comportamento. Outra coisa que eu sempre fiz, e eu tenho algumas histórias bem engraçadas para contar sobre isso, é limitar as opções das crianças, porque aí você passa para ela a responsabilidade sobre a escolha dela. Eu tenho uma história muito engraçada. A primeira vez que a gente foi para Disney com os meninos, o Pepe tinha acabado de fazer 2 anos e o Nick tinha 3. Eles eram muito pequenininhos. E o Pedro nunca gostou de usar sapato. Eu sempre tive problema com ele de calçar sapato. Até hoje ele é assim. Mas enfim, a gente estava saindo para ir para um dos parques e eles estavam super empolgados para irem para o parque. E o Pedro não queria colocar sapato. Daí eu falei para ele, Pepe, você não tem opção. Se você não colocar sapato, a gente não vai poder ir para o parque. E aí nessa hora o Nicolas, do alto dos seus 3 anos, vira para ele e fala assim, Pepe, você tem 2 opções. Ou você calça o sapato, ou ninguém vai ver o Mickey Mouse. E sabe o que aconteceu? O Pedro calçou o sapato na mesma hora. Eu e o João tentamos não rir na frente deles. Essa história virou um clássico aqui em casa, mas funcionou. E essa foi uma das primeiras vezes que eu tive a certeza que as crianças escutam o que a gente fala o tempo inteiro. Porque o Nicolas repetiu uma coisa que eu sempre falava pra ele. Eu sempre dava 2 opções às vezes eu dou 3 opções, dependendo da situação. Mas geralmente eu opto por dar 2 opções. E aí eles escolhem. As consequências da escolha deles, eles já vão saber. Outra coisa, não dá pra gente pedir para os nossos filhos não gritarem e a gente reprimi-los fazendo exatamente isso. Como eu já disse algumas vezes, as crianças são seres miméticos. Eles imitam a gente em tudo. Mas eu sei que é difícil. Tem hora que a gente perde a paciência e grita mesmo. E sabe o que eu faço nessas horas? Eu aproveito para explicar para eles que eu sou um ser humano, que eu também perco a paciência, mas que eu não gosto de ter essa atitude. E eu falo para eles que a responsabilidade por eu ter agido dessa maneira é do comportamento deles. Então a gente vai colocando as responsabilidades. Vocês sabem que essa semana a gente estava almoçando, falando sobre situações e o Luca, que tem 5 anos, lembrou de uma coisa que aconteceu há quase 2 anos atrás, que ele tinha só 3 aninhos, e eu não tinha ideia de como isso tinha ficado marcado para ele. Eu tava voltando com os 3 da escola, e eles começaram a discutir no carro. Imagina 3 meninos, com fome, cansados, e a gente tava no trânsito.
Eu não lembro qual foi a questão, mas eles começaram a discutir. E eu, meninos, para, a gente tá chegando. Ai, meninos, vocês sabem disso? E tentando puxar assunto para outras coisas. E eles nada. E eles não paravam de brigar. De repente, eu dei um grito dentro do carro e eu fiquei tão nervosa. E aí depois, sabe o que aconteceu? Eu comecei a chorar, porque eu detesto gritar desse jeito com eles. E aí eles pararam na hora, os três ficaram mudos dentro do carro. Mamãe, você tá triste, mamãe? Aí eu falava, meninos, vocês estão fazendo eu ser uma pessoa que eu não gosto de ser, porque eu tô tendo que falar com vocês 30 vezes e vocês não me obedecem. Vocês só param e prestam atenção no que eu tô falando quando eu grito. É assim que vocês querem que seja a nossa relação? E olha, o Luca lembra disso até hoje. É claro que já tiveram vários outros gritos depois desse dia, mas eu acho que igual esse dia, não mais. E eles lembram disso até hoje. E eu também mostro pra eles que eu sou humana, que eu também erro e que eles vão ter que lidar com seres humanos diferentes a vida inteira deles, né? Com pessoas que tem um dia que estão com um humor melhor, que tem dia que estão com um humor pior. Outra coisa que é importante é aplique sempre a punição que você avisou que iria seguir se determinada atitude fosse acontecer. Porque a criança precisa entender a regra e precisa entender que existe consistência. Eu tenho uma outra história sobre isso. Uma vez eu estava numa festinha, num buffet, essas festinhas de criança, e eu estava com o Nicolas e o Pedro, e eu também não lembro o que foi que o Pedro fez. E aí ele fez uma vez, ele fez duas, e aí eu falei pra ele, Pepe, se você fizer isso mais uma vez, a gente vai embora da festa. E sabe o que aconteceu? Ele fez. Eu peguei ele no colo, a babá estava comigo, eu deixei o Nicolas com ela e falei, eu vou levar o Pepe em casa, vou deixar ele com a minha mãe, e depois eu venho buscar vocês. Eu lembro. Ele lembra disso até hoje. Ele era pequenininho, ele devia ter uns 3, 4 anos de idade também. E eu fui com dor no coração. Eu lembro que eu quase chorei no carro. Ele foi chorando o caminho inteiro e falando pra mim, mamãe, eu não vou mais fazer isso, eu prometo, me dá mais uma chance. E sabe o que eu falei pra ele? Pepe, eu não posso te dar mais uma chance, porque eu já tinha te dado mais uma chance. Eu te avisei antes de você repetir esse comportamento que não era pra você fazer isso. E sabe o que aconteceu? Ele nunca mais fez. Nunca mais eu precisei levar nenhum deles embora de festinha. Porque serviu de lição também, né? O Nicolas viu, ficou muito triste. Teve uma outra vez também que eu tive que levar eles embora do shopping. A gente tinha ido ver decoração de Natal e o shopping cheio. E eu com medo, né? Porque não dá para eles ficarem correndo longe da gente. Sempre expliquei para eles o perigo disso. E eu falando, meninos, não corram para lá, para longe da mamãe. E aí eu lembro que eles saíram correndo e eu falei para eles, meninos, eu não quero gritar com vocês, ainda mais aqui. E eles continuaram correndo. Eu não tive dúvida, eu peguei na mão dos dois e falei, se vocês correrem mais uma vez para longe de mim, a gente vai embora. E eles começaram a rir e saíram correndo. Eu não tive dúvida, peguei na mão dos dois, falei, a gente vai embora agora. Os dois foram embora chorando, mas eu levei embora. Nunca mais aconteceu isso também. Então, a gente tem que sempre explicar antes, dar a opção e falar das consequências. E aí é uma escolha deles e depois você vai poder falar isso para eles. A escolha foi sua de responder ou de fazer esse comportamento que a gente já tinha combinado que não seria permitido. Outra coisa importante, ainda mais nos tempos atuais, é ficar de olho no produto cultural que o seu filho está consumindo. A gente sabe que eles assistem iPad, televisão, às vezes celulares. E como eu falei, as crianças imitam tudo. E existe todo tipo de desenho animado, de filme, de personagem disponível no mercado, que pode dar um exemplo não tão legal para os nossos filhos. Então é importante a gente saber o que eles estão assistindo. E explicar para eles quando a gente não achar adequado, por que a gente não acha adequado, o que a gente não acha adequado. É uma oportunidade de conversar com eles a respeito e de colocar, mais uma vez, os limites. Então a gente precisa ficar de olho no que eles estão assistindo e estar sempre avaliando de acordo com o que a gente acredita ser o melhor e dos valores que a família tem e do que será ou não tolerado, como eu já falei. Como eu já disse, dê opções para as crianças, dê autonomia, dê poder para eles decidirem e arcarem com a responsabilidade das consequências. E eles entendem isso desde muito pequenininho. Por isso, se ele está respondendo para você em público, se está te desafiando em público, chame seu filho do lado, fique sempre na mesma altura, que ele consiga olhar no seu olho, que vocês estejam no mesmo nível. Isso é uma dica importante que eu sempre fiz com os meninos. E aí, fale para ele.
eu não vou tolerar isso e a gente vai conversar sobre isso quando chegar em casa. Aqui não é lugar da gente fazer isso. Quando chegar em casa você explica que você não vai mais tolerar isso, que da próxima vez você vai levar o seu filho embora, ou que ele não vai poder mais participar de determinadas coisas com vocês porque ele não consegue se comportar da maneira que você acha mais adequada. Se você chegou até aqui, é porque você se interessou pelo que a gente está falando no canal. E se você não se inscreveu ainda no canal, faça isso. Este é um dos primeiros dos muitos vídeos que eu acho que vão facilitar um pouco mais a sua rotina como mãe ou como pai. Se você quer saber mais sobre comportamento infantil, não deixe de comentar, de deixar suas dúvidas e de mostrar esse canal também para suas amigas ou amigos que estão enfrentando problemas parecidos. Mamãe, Oi, amor. eu tava jogando frisbee. Eu vi. Juntos a gente pode aprender muito mais sobre a maternidade, a paternidade e passar por essa doce missão de uma maneira mais fácil. Aí tá bom. Nossa! Esse tem que ir pro vídeo. O que você tá fazendo? Vídeo cacetado tem Pedro! Vai ser que é.